como vocês estão? Tudo bem? Essa manhã eu gostaria de chamar o missionário Ageirson. Ele é missionário da APMT, missionário entre os indígenas. Nós vamos ter o privilégio e a honra de ouvi-lo e de saber o que Deus está fazendo no meio desse povo. Tá? Quero convidar você à oração, por favor, Ageirson. Nós vamos orar por este momento, por esta manhã, para que Deus abençoe o preletor dessa manhã. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, te bendizemos por mais um dia de vida, onde seu povo aqui se reúne para ouvir a sua palavra, para ouvir a sua voz. E Senhor, nós não queremos apenas sermos ouvintes da sua palavra, mas sermos praticantes dela. Então, Senhor, que ao sermos desafiados pela sua palavra, por aquilo que o Senhor está fazendo entre os indígenas, que nós aqui, Senhor, sejamos desafiados a fazer o mesmo onde nós estamos, a fazermos discípulos, a fazer o seu evangelho, o seu nome conhecido, Senhor, e o seu reino avançando para a glória do seu nome. Abençoe o Ageirson nessa manhã, use-o poderosamente como instrumento nas suas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe, viu, meu amigo? Autorizou, hein? Daqui para meio-dia, todo mundo preso. Irmãos, bom dia, graça e paz. Prazer estar aqui com os irmãos. Meu nome é Ageirson, é culpa da minha mãe, tá, gente? Minha mãe que pôs esse nome, mas eu gosto dele, tá? Irmãos, minha esposa Isabel tá comigo, fica de pé aí, meu bem. Essa é minha Rebeca, como diz os irmãos. Nós trabalhamos com o povo Guarani Buá. É um nome meio difícil de falar, mas esse povo, eles têm um pessoal, um aglomerado aqui em Laranjeiras do Sul, um pouco mais para frente aqui de Curitiba, e tem lá no litoral sul de São Paulo. Falar a verdade, eu nunca imaginei que existisse esse povo ali. E nem imaginei que existia aquele negócio ali, aquele litoral ali. Para mim era só Santos, né? Mas quando eu fui fazer uma aula, e um irmão da igreja presbiteriana, o reverendo Luiz José, lá do Rio de Janeiro, eu já estava 1 ano e meio morando lá. E ele me apresentou esse local, eu falei assim, não, eu tenho que ir. Aí até a Leni, mas o Paulo me receberam aqui 1 ou 2 vezes, né? Com minhas mudanças. O carro nem coube passar na garagem lá. O pessoa do lado, o vizinho que cedeu, né? Então fui lá conhecer, e uma coisa que eu fiquei maravilhado é que tinha muita igreja presbiteriana ao redor. Cada cidade ali, que nós chamamos de Vale do Ribeira, daqui a pouco eu vou mostrar o mapa para vocês. Cada cidadezinha ali tem pelo menos uma igreja presbiteriana. Mas o que eu fiquei pasmado é que aquele povo ali é tido como povo não alcançado. Você sabe que coisa grandiosa é essa, que você tem um povo que mora perto da cidade, rodeado de igrejas, e você não tem uma igreja ali dentro. Em todo o Vale do Ribeira, são mais ou menos 30 aldeias. Nós temos, que a gente conhece, 2 crentes. Um povo mais ou menos de entre 2.000 e 3.000 pessoas. E aí eu fiquei pasmado. Puxa vida, esse monte de gente não tem uma igreja. E é tido como povo não alcançado. A Associação Missionária Transcultural Brasileira, que é a agência que ela organiza os dados de missões transculturais no Brasil, ela tem um departamento também de informática, que
falou que povo não alcançado é aquele povo onde você não tem igreja, uma igreja forte que possa evangelizar. Você pode até ter um grupinho lá de pessoas, mas que igual aqui em Laranjeiras do Sul, nós temos um grupo de crentes ali, mas eles é praticamente sem expressão dentro da aldeia. Nós temos um grupo maior dos cangangue, que é um outro povo indígena também, que tem no Paraná e no sul do país. Esses são mais expressivos, tem igreja, eles evangelizam. Nós temos uma Bíblia na língua Guarani Embuá. Já comemoramos esse ano 22 anos de que foi escrita, né? Só que você não vê acesso dos indígenas a ela. Aqui, como a missão que traduziu é aqui em Laranjeiras do Sul, então você tem alguma coisa, mas quase não usam a Bíblia. Lá onde eu estou, ninguém nem sabe o que é Bíblia. Gente, é como trabalhar num campo pioneiro. É como trabalhar num campo pioneiro. Você tem que tomar todos os cuidados de um campo pioneiro. A PMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem alguns protocolos em relação a isso, né? Então, a PMT, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, que é da nossa igreja, da IPB, quando você chega num campo assim, você tem um primeiro passo, fazer vínculo de amizade com os indígenas, ou com o povo, né, alvo, e aprender a língua. Isso leva de 1 a 3 anos. Pode levar mais, mas o normal é de 1 a 3 anos. Que tem pessoas que têm mais dificuldade de aprender a língua, de associar, né? Então, eu já vi casos de pessoas que levou 17 anos numa aldeia e não aprendeu a língua, né? Ou de até mais. Onde eu trabalhei, tinha gente lá que tinha 30 anos de missão e não sabia. Sabia falar o Baê Chapá, mal ainda, né? Baê Chapá, na língua caiuá, quer dizer bom dia, né? Como você vai? É usado para de manhã, de tarde à noite. Então, você vê pessoas que trabalharam há muito tempo e que não sabem a língua ainda. Tem muitos que têm dificuldade. A língua indígena, meus irmãos, assim como toda língua, você está aprendendo, você começa a aprender, você começa a associar palavras, nossa, que ótimo e tal. Daqui a pouco, as palavras começam a ficar mais difícil de você buscar elas para aprender, porque são palavras não ditas assim tão facilmente, né? Você começa, igual lá entre o povo, quando a gente chega, o que faz? Vou aprender palavras de sobrevivência. Bom dia, boa tarde, boa noite, eu quero água, eu quero comida, né? Eu lembro de um amigo meu que quando ele foi no campo, e alguém falou assim, você vai lá, quando você escutar a palavra adjucar, você corre, porque ele quer te matar, né? Então ele ficava ouvindo, eu ouvi isso algumas vezes, durante esse tempo não ficar, eu vou falar sobre essas vezes que eu ouvi que alguém ia me matar, né? Mas, irmãos, então ali nós estamos nesse tempo de desenvolver vínculos e aprender a língua. Infelizmente, nem todos entendem isso. A pessoa acha que você chega ali, no primeiro dia você já tem que ter ali pregado para uns 200 e convertido uns 50, né? E eu sempre falo, eu não sou Espírito Santo para converter ninguém. Eu estou ali para ser instrumento, para falar a verdade bíblica e ser bênção na vida das pessoas. Irmãos, o primeiro campo que eu pisei, que eu trabalhei, foi o povo Craô, lá no Tocantins, em 2008. Ó, tem um tempinho, né? E é a mesma, o povo indígena é povo indígena em todo lugar, viu? Só muda o endereço, né? E muda a língua também. Então, todo lugar que você vai encontrar várias dificuldades, vários pontos assim complicados para você aprender.
E todo lugar que você vai ver pessoas com necessidades extremas. Né? Quando eu estava lá na Missão Kaiowá, eu trabalhei na Missão Kaiowá, no Mato Grosso do Sul, quase 10 anos. E trabalhei aqui no Paraná 1 ano e meio com o povo Guarani também, lá em Guaíra, né? Me parece que é o oeste do Paraná. E eu trabalhei no Mato Grosso do Sul, tinha um amigo meu que trabalhava também, era colega da PMT. Ele falou: GG, vamos lá em Guaíra, vamos ver lá como é que tá, porque alguns anos atrás teve alguém que fez uma campanha lá e descobriu que lá não tinha nada de sistema sanitário, não tinha nada. O povo vivia com o esgoto assim aberto, né? Então vamos lá fazer uma pesquisa, pedir a agência para eu poder pedir a missão lá para eu dar uma semana para eu ir lá ver, e constatamos que estava do mesmo jeito. Né? Eu estava sentado assim numa turminha de indígenas, ouvindo eles, e chegou o cacique e falou desse jeito assim, ó. Eu estava orando a Deus, pedindo e clamando que até quando que a gente ia viver nessa dificuldade que a gente vive, que não tinha ninguém para olhar por nós. E ele olhou para a gente assim, e Deus atendeu a minha oração, ele mandou vocês. Né? E como que não atende um negócio desse, né? Falei assim, não, se é para eu vir, então eu vou vir. Nós trabalhamos lá 1 ano e meio, né? Eu, a minha primeira esposa, com 1 ano e pouquinho, 1 ano que a gente estava lá, ela teve uma doença rara e foi diagnosticada, teve alguns AVCs e ficou em estado de demência, né? Então, cuidei dela por 5 anos, voltamos para a Missão Kaiowá, precisamos sair de lá por questão médica, né? E em 2024 ela faleceu. E aí foi quando eu comecei a entender que Deus me queria em algum outro lugar, que eu não sabia, né? Tem aquela história sai aí do seu conforto, da sua parentela, e vai para o lugar que eu não te falei ainda. Então eu saí procurar esse lugar. E orava, e olhava os lugares, falei, não sei, Senhor. E quando eu vim para fazer o curso da PMT, já tinha muito tempo que eu não fazia, eu quis repeti-lo, né? E encontrei com esse casal, o Luiz e a Kelly. E através deles eu vim conhecer o povo do Vale do Ribeira. Meu irmão Paulo, pode passar o vídeo? Nós vamos ver um vídeo aqui. Aí eu vou precisar da atenção de todos. Se puder até apagar essa luz aqui para focar mais aqui. Bom dia. Então, gente, eu sou de Caratinga, Minas Gerais. Não sei se você já ouviu desse lugarejo aí. E a minha esposa é do Maceió, mas veio com 8 anos de idade para São Paulo. Eu capturei ela lá em São Paulo. Vamos ouvir.
Isso. Irmãos, vou fazer uma pergunta para você. Hoje você veio para cá, ou você tem vindo, qual que é a sua intenção? Não precisa responder para mim. Responda para o Senhor Jesus e para você mesmo. Nós temos, eu nomeio assim, 2 grupos de pessoas. Pessoas que ocupam esses bancos para poder, lá fora, falar do nome de Jesus. Para ter comunhão com os irmãos, aprender, ensinar e juntos, lá fora, serem professores, serem missionários como bons professores, bons garis, bons profissionais, bons técnicos, né, de enfermagem, bons enfermeiros, bons médicos. Você não precisa se sentir mal, falar assim, ele está lá, né, só tem 2 pessoas, 2 casais no meio de 30 aldeias. Mas se você não foi chamado para estar lá, você foi chamado para outras coisas, pelo Senhor. Cada pessoa tem uma função no corpo. E um desses grupos é de estar aqui, para se encher, para aprender e ir para lá fora. Estar pronto para qualquer situação, ensinar a palavra de Deus. Com a vida, com a palavra principalmente, com certeza. Isso exercendo a sua função, aonde você estiver aí na sociedade. Infelizmente, por muito tempo, as pessoas ficaram taxando, né? Isso aqui é secular, isso aqui é profano, né? Isso aqui é secular, isso aqui é do mundo. E por isso pessoas que sem temor a Deus se destacaram na pintura, se destacaram na política, nas artes, né? Se destacaram como professores. Infelizmente a gente está vendo a tristeza que é em alguns órgãos aí de escolares, ensinos fracos, porque pessoas sem temor de Deus tomaram conta. Isso porque no passado criou essa divisão aí. E não existe essa divisão. É claro, existe temor a Deus. Existe a apresentação do temor a Deus. Então, se você tem temor a Deus, aonde você estiver, você vai ensinar, você vai falar de acordo com o que você tem aprendido do amor de Deus, da palavra de Deus. Por isso é que nós lemos a palavra, para conhecer cada vez mais o que Deus tem para nós. E para nos preparar para as coisas do dia a dia. Porque nós temos que orar, mas se você está dentro do ônibus e alguém aparece lá enfurecido e você tem um toque do Espírito Santo para essa pessoa, pode estar possessa. Você vai falar assim, não, eu tenho que parar e orar primeiro para ver se isso é verdade. Você tem que ter discernimento. O discernimento vem de muito ler a palavra de Deus, de muito orar a palavra de Deus. Você está no ônibus, ou você está no seu trabalho, e alguém está lá chorando copiosamente. Você vai simplesmente falar assim, não, eu vou orar para Deus tocar em alguém, para alguém vir cá. Não. Se você já ora e lê a palavra, você já está preparado para poder dar uma palavra de consolo. Eu estava uma vez na igreja e o pastor falando assim, que você está orando aí, Senhor, toque em alguém para poder ir lá nos hospitais, né, levar a palavra. E ele falou, você é um crente muito sem vergonha, que você está orando para Deus tocar em outro e não tocar em você. Aquela história da pregação pá e a pregação inchada, já ouviu essa historinha antiga? A pregação pá é aquela que você joga e você puxa e joga para trás, né? A pá você nunca joga para o seu pé, ou você joga para longe. Então é aquela pregação que não serve para mim, serve para o outro, né? Ó fulano, chega em casa, fulano, você faltou, o culto era para você hoje, né? Pregação era para você hoje. Crente meia pataca, como se diz por aí. E tem a enxada, né? Você pega, você vai capinar, você puxa para o seu lado, né? Você puxa o mato, você puxa a areia, o barro para o seu lado.
Então é para você. E aí, como diz um professor meu, a palavra de Deus, a Bíblia, é como se à meia-noite ela se renova toda com as mesmas palavras. Como se ela se renovasse todinha, bateu o sino, ela, é para agora, é para hoje, é para esse momento. Então, tem esse tipo de pessoas que vem também simplesmente para ocupar os bancos, para se deliciar com a graça e ir embora, curtir aí o churrasquinho depois do almoço, curtir um sono, né? E ficar de boa, se preparando para segunda-feira, né? Como é que se diz para aquele que juntou, né, seus tanques, seus depósitos e falou assim, agora eu posso descansar aqui, estou com tudo aqui, o futuro preparado. E o que é dito para ele? Louco, amanhã mesmo vai ser pedida a sua alma, né? Nós precisamos tomar esse cuidado. Atos 20, 24, só um texto bíblico aqui para a gente ler, para a gente continuar. Atos capítulo 20, versículo 24. Esse versículo, ele tem me acompanhado. Eu até fiz uma síntese dele, coloquei numa camisa. Não está ali, mas essa camisa já me levaram. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da Graça. Eu sintetizei esse versículo assim: importa mais completar a carreira que o preço da caminhada. Nós vivemos baseados no preço, no cálculo, né, de tudo. Somos calculistas. Eu vou casar, mas será que eu vou ter condições de ter família? Aí eu vou... Alguém me falou uma vez, no início eu achei um absurdo, né? Estava no Instituto Bíblico. Eu quero ter 6, 7 filhos. Eu falei, você está doida? Dessa crise que nós estamos, você ter 6, 7 filhos. Só mas GG, você não acredita, você não quer que Deus pode suprir? Aí, minha boca, você quer? É problema seu, né? Se você crê, então tá bom. Entendeu? Mas nós precisamos crer mais na caminhada, né? Na carreira, nas coisas que nós precisamos fazer na obra, nós precisamos crer que Deus vai suprir. É preciso fazer cálculos ainda assim, né? Também você não vai dar, mesmo que na obra, você não vai fazer coisas que Deus não está permitindo. Precisa ser regada a muita oração e confiar no Senhor. Mas as coisas que já estão para você fazer, nós precisamos fazer, então. Então, o preço da caminhada aqui Deus vai mostrando a cada dia. Se vai ser a minha vida, né, ou a sua vida, então é isso mesmo. Por que eu vou correr de um negócio que o próprio Jesus não correu? Ele mesmo se entregou em nosso lugar, não tendo culpa, no lugar de pessoas miseráveis, né, como nós somos. Por que Paulo, tendo certa autoridade, né, abriu mão dessas autoridades públicas para poder ser achincalhado, às vezes, ser apedrejado, né, e pela tradição segundo a tradição, ser decapitado. Por que eu vou ter que fugir? Por que alguns irmãos, né, no início, morreram cerrados ao meio, morreram queimados, e eu, né, eu sou especial, eu sou mais do que Paulo, mais do que, né, Tiago, mais do que João, que morreu velhinho numa ilha abandonada, né, numa ilha lá, isolada. Eu sou melhor que eles. Não, a minha vida não, né? E eu escutei uma vez uma mãe falando, né? Não, meus filhos não querem que seja pastor, não. Nem missionário, pior, né? Não quero, não quero isso para a vida do meu filho, não quero isso para mim, não sei o quê. Eu falei, rapaz, mas que
De onde você tirou isso? Que a vida do missionário e do pastor é miserável, né? De onde você tirou isso? É cheio de emoção, né, pastor? É cheio de emoção, né? Não é Coca-Cola, mas é emoção para valer. Mas é tudo que Deus quer para nós, né? Que a gente siga e obedeça. E mesmo que você não como pastor, não como missionário, não como presbítero, mas você ainda é um missionário do Senhor Jesus. Você ainda é um embaixador do Senhor Jesus. E deve se portar como tal. E o pastor, o missionário, o presbítero, ele não é maior do que você. Ele não é mais do que você. Foi colocado numa função diferente. Então nós precisamos entender que a carreira não é mais preciosa que eu. O que Deus tem para eu fazer não é muito mais importante do que a minha vida mesmo, né? A carreira que Deus nos deu, essa sim é preciosa. O preço que nós vamos pagar, aí é uma outra conversa e Deus vai te dar consciência e preparo. Porque você pega o William Carey, né? Ele sai do país dele e vai lá para a Índia, né? Ele perde filho, perde esposa, mas é considerado como o quê? Amigo da Índia. Aprende os idiomas, dá aulas em faculdades e é considerado amigo da Índia. E pagou um preço enorme. Mas pessoas ficaram ali e pregaram o Evangelho, conhecem a Cristo por causa desse trabalho. E tem crentes lá que, por causa desse trabalho, que gerou outro trabalho, que gerou, né, outros crentes. E aí você já parou para pensar o que vai ser da sua vida daqui a 100 anos? Se você é o mais novo que tem, vamos supor, 18, você vai ter 118 anos. Não sei se você vai estar vivo. Mas o seu nome vai estar vivo na memória das pessoas aqui na terra. O seu nome vai ser igual ao nome de Abraão, que até hoje a gente lembra dele, por causa do que ele fez, por causa da misericórdia de Deus na vida dele. Até quando vai a lembrança do seu nome? Vai durar aí talvez uns 5 anos, 10, e vai apagar? E aí o que vai fazer lembrar o seu nome é o que você fez nessa terra. Como você serviu nessa terra. Lá na aldeia, e nas aldeias que eu passei, você vai ver pessoas com situações difíceis. E quando a gente chega lá e fica lá com eles, e vive com eles a situação, o relacionamento dele conosco muda deles com a gente. Quando a gente chega é a desconfiança, né? Por que você está aqui, né? Mas por que você deixou de seu serviço lá para vir para ficar aqui com a gente? Né? O pensamento inicial, sabe o que é? Você deve estar ganhando muito dinheiro para estar aqui, né? Eu estava com a minha esposa voltando da aldeia, indo de uma aldeia para outra com um indígena, né? E ele me vira e fala assim, eu quero ser missionário também. Aí eu caço no meu interior e falei assim, glória a Deus, né? Aí eu tive a felicidade de perguntar para ele, por que você quer ser missionário? Eu quero ter um carrão igual esse. Jesus, misericórdia. Aí eu fui falar para ele. O que eu falei com ele depois, uma meia hora de conversa, e acho que ele desistiu até de conversar comigo depois. Porque eu fui falando para ele, meu filho, esse carro aqui, eu comecei andando de bicicleta. Eu trabalhei, né? Eu tenho pessoas da minha família que, né, são bens de vida. Então o primeiro carro que eu tive é um Uno bem quebrado, todo arrebentado, que é o único dinheiro que eu tinha para comprar aquele que eu precisava de viajar, de trabalhar. E Deus me deu condições de ter esse. Aí eu passei por um outro um pouquinho menos quebrado, né? Não é mais novo, menos quebrado. E Deus né, no momento ele me deu misericórdia, porque eu estava, né, só investindo dinheiro na oficina, né? E ele me deu a misericórdia de ter um carro melhor para eu trabalhar. Porque se não fosse esse trabalho, eu não teria justificativa nenhuma para ter um carro desse, né? Porque você já pensou, irmãos? Um missionário, igual o meu colega lá,
o sustento já é difícil. E ainda tem que compartilhar com o mecânico, né? O sustento dele. Que dificuldade. Então, se você tem um carro que te dá menos despesa, até para o trabalho. Um dia ele agarrou, esse meu amigo tinha um carro, ele tinha um Focus, né? Mas bem velho. E ele foi entrar no meio de um barreiro lá para atender uma família de indígenas e agarrou. Uma ruazinha dessa, um pouco mais larga que isso aqui. E assim era barro e buraco, né? Aí eu tive que ir de frente, ir lá olhar o que ele tinha. Aí eu tive que voltar de ré, virar e voltar de ré de novo, com medo de cair nos buracos e derrapar. Aí engatei o carro e puxei, né? Com muito sacrifício, que era muito barro. E aí você está trabalhando, você agarra lá, se você não tem ninguém, igual uma vez eu agarrei no barro, não tinha ninguém para me acudir. E eu fiquei ali um bom tempo agarrado no barro, todo sujo de barro, porque não sabia o que fazer, né? Até que apareceu alguém depois de um certo tempo que me ajudou a tirar de lá. Mas se você tem um carro que te ajuda e te elimina essa preocupação, você vai conseguir trabalhar melhor. Às vezes as pessoas olham para a estrada, nossa, que carro, ainda mais vermelho, né? Depois eu vou mudar a cor desse carro. Ainda mais vermelho, que é marcante. Fala assim, nossa, que carrão. Pois é, meu irmão, mas o cara que está ali dentro não é lá essas coisas, né? Então, irmãos, aí eles, com bastante desconfiança, hoje, antes eu não podia nem, eu entrava na porta assim da aldeia, conversava 15 minutos e eu já tinha que voltar. Não, pode ir embora. E aí, hoje, eu entro lá na aldeia a hora que eu quiser. Por quê? Eu não sou como aqueles que vão lá. Tem algumas igrejas que vão lá, ou outras que vão lá, leva pão, leva comida e tal, fica lá uma meia hora e vai embora. Volta daqui 1 ano, né? E não sabe o que eles estão sofrendo. Então eles sabem que eu estou lá e que é para, se precisar de viver com eles aquele sofrimento, eu vivo, né? E aí o que eu posso fazer, né? Meu primeiro projeto lá na aldeia foi um corrimão, que você chega na escola, aí tem uma descida íngreme assim para chegar nas casas, né? Então não tinha, o corrimão de bambu estava todo quebrado, eu falei, não, eu vou fazer esse negócio. Peguei minhas ferramentas, fui lá, comprei madeira e comecei a fazer, e fiz. Faltou um pedaço, um lado lá, uma barra, faltou porque eu deixei, eu pedi para levar essa madeira, aí deixei lá, e aí assim que eu fui lá já não tava faltando um pau lá, né? Porque alguém que precisava mais do que eu foi lá e pegou e não me disse o nome, né? Então, falar assim, mas... Então, tá lá ainda para completar 1 hora. Mas agora nós queremos ajudar eles com o rio. Eles têm um rio bem pequenininho lá, passa um tantinho assim de água, né? Então, nós vamos organizar para aumentar o nível de água, para eles terem peixes, né? Melhorar o local que eles tomam banho, que eles tomam banho no rio mesmo, né? E para eles ter mais água, mais limpo o local. Então, o nosso desejo eu estou lá para pregar a palavra de Deus, para aprender a língua, pregar a palavra de Deus. Mas você já parou para pensar numa pessoa que, dando um exemplo, você está vendo ali uma pessoa morrendo de fome, aí você chama ela, olha, Jesus te ama, que Jesus é maravilhoso, é verdade. Não deixa de ser verdade. Mas aquela pessoa, o cérebro dela está aqui, ó, no estômago, naquele momento. Naquele momento ela está pensando com o estômago, e ela não está errada, porque ela está com fome. Então o que você precisa fazer? Ajudar a pessoa, não só dar o pão todo dia, né? Porque senão vai criar uma dependência. Mas ensinar aquela pessoa como que ela pode ter o pão, né? Acudi-la sempre, mas falando. A nossa palavra lá é, olha, vocês podem ir mais longe do que vocês imaginam. Aí eles têm lá, agora tem 2 caças de abelha. E eu trabalho com apicultura também. Estou um tempo parado, mas a nossa intenção é começar a ensinar eles a apicultura
fazer um poço de peixe para eles terem peixe para se alimentar e talvez até vender, né? Então, a gente tem que pensar no bem-estar daquele povo. E o povo, bem e confiando em você, o que eles vão entender? Eles vão entender melhor aquilo que você vai falar. Eles vão dar ouvido, na verdade, àquilo que você vai falar. Então, pode passar o primeiro slide aí. O projeto chama-se, volta lá, Fazer Discípulos, né? Pediapô Ressu Urembiguai. Pediapô é façam, vocês façam. Ressu, a gente não usa esse termo no Guarani Imbuá. Ressu é usado no Guarani Kaiowá. No Guarani Imbuá, ainda eles usam Senhor, ou Jesus mesmo, ou Nhanderu, que é o nome do Deus, divindade maior, que é o nome que a gente está usando para substituir todos os caracteres, o caráter, né, colocar o caráter de Deus no meio ali, né? Rembiguai quer dizer discípulos. Pediapô, Ressu, Rembiguai. Faz aí discípulos de Deus, de Cristo. Pode ir lá. Aí tá, eu e minha esposa. Eu sou missionário efetivo desde 2017, né? Eu trabalhei na missão Kaiowá de 2014 a 2017, depois eu entrei na PMT. Eu sou técnico de processamento de dados, essa informação aí já é antiga, né? Mas eu ainda mexo com algumas coisinhas, ainda faço algumas coisas, né, de informática. Gosto muito de aprender programação, essas coisas. E eu sou graduado em serviço social, né? Eu comecei a fazer isso quando eu era capelão do hospital. E eu estou agora para fazer o meu registro para eu poder atender eles, né? E eu comecei a fazer isso, irmãos, porque se algum dia algum órgão ou governo falasse, você não pode entrar porque você é missionário. Eu disse, não, eu sou assistente social. Estou dando meu tempo aqui sendo voluntário. Então, né, o povo de Deus tem que ser sábio, né? Pode passar para o próximo. Aqui nós temos, você consegue dar um zoom aí, meu irmão, ou não? Não, então tá bom, não tem problema. Aqui é o mapa do Vale do Ribeira, localizado aqui no estado de São Paulo. É bem no cantinho de São Paulo ali, no litoral sul de São Paulo, né? E nós temos bastante cidades, aldeias, igrejas presbiterianas praticamente em cada cidade. A cidade maior ali do Vale do Ribeira chama-se Registro. Talvez alguém aqui já ouviu falar, né? E nós moramos logo após ali em Registro, ali. A cidade chamada Pariquera-Açu. Nome difícil, né? Pariquera-Açu é um cercado que eles fazem no rio para pegar peixe. É um cercado grande, né? Pariquera, Açu é grande. Nosso campo é o povo Guarani Imbuá, faz parte do Vale do Ribeira. Pode voltar. Não, é um antes ainda. Esse é o antes. Então pode ir para o próximo. Isso. Nós temos aí o mapa. A cidade de Pariquera-Açu é uma cidade pequena, tem aí seus 18 mil habitantes, mas é bem pequena mesmo, até a questão de mercado praticamente está em uma rua só, né? Mas é uma cidade onde está essas aldeias. Ali, ao redor, tem mais aldeias. Eu estou atendendo a aldeia Pindó-Tu. Toda palavra que você vê assim, tuba e rama, quer dizer lugar de alguma coisa. Pindó é palmeira, coqueiro, né? Palmito, palmeira do palmito. Tu quer dizer, então é o palmital, né? É o lugar das palmeiras. Você vai ver lá o pêssego, né?
Aí vamos substituir, vamos por pêssego tu, quer dizer, a pessegueira, o lugar que tem muito pêssego, tá? Ó, o Vale do Ribeira era recordista em exportar banana. Era é o quinto do país. Então você tem lá o bananal, né? Que seria o Pacová-tu. Pacová é banana. Tu quer dizer lugar de muita banana, tá? E nós temos a aldeia Araçamirim, que é bem do lado. Pode passar para o próximo. Que é bem do lado. Você está vendo do lado de cá a Araçamirim e do lado de lá é uma quase quintal da outra ali. A gente já está planejando fazer algumas visitas lá na aldeia. Pode passar. Então nós temos, qual que é a justificativa da gente estar ali? Nós temos uma Bíblia completa, pelos missionários Robert Dooley, eram aqui do Paraná, e nós temos uma fonte que fala que aquele povo é um povo não alcançado. Precisamos pregar o Evangelho e tornar aquele povo um povo alcançado, um povo com uma igreja que se tem os 3 altos da igreja, que você sabe? Ela autocoordena, autossustenta, né? E ela tem próprias pessoas para enviar, né? Ela mesma envia outros. Então, uma igreja, para se sustentar, ela precisa ser assim, se autossustentar, se autodirigir, né? E uma igreja que tem pessoas também que possam ir para pregar o Evangelho em outros lugares. É importante isso. Entre os Guaraninguá, ainda há missionários, né, lá de outras missões. A Missão Novas Tribos do Brasil, que é uma que eu já fui membro da Missão Novas Tribos do Brasil, é uma missão, é uma agência indenominacional. Está acabando o tempo, né? A nossa estratégia ali é a aldeia Pindó, e pode passar para o próximo. Nossas prioridades ali, gente, é a prioridade de todo missionário da PMT. Zelar por uma devocionalidade sadia. Todo missionário, todo crente tem que ter devocional a Cristo. Eu já vi um fato assim que eu até achei estranho, né? Quando eu estava no treinamento, alguém falou comigo, ó, fulano de tal, que estava lá no Acre, saiu, e ele era norte-americano. Ele saiu porque não tinha Coca-Cola, acesso à Coca-Cola fácil. Porque ele tinha que andar uns 3 dias depois para chegar num lugar, pegar outro barco, e para poder chegar num lugar que tinha a mercearia, né? E alguém falou comigo assim, mas ele não saiu foi por causa da Coca-Cola. Ele saiu foi por causa de devocional, de ter dia a dia com Deus. Porque uma pessoa que tem isso aí com Deus, ele pode faltar o que for, até a comida, que ele não vai abandonar o campo por causa disso, né? Pode passar. Então nós temos nossos contatos aqui, né? Esse telefone meu, ele é público, pode falar, só não liga para mim de madrugada não, tá? De madrugada eu tô dormindo. Mas a hora que você precisar, ter informações sobre o campo, tá bom? Nosso trabalho ali, basicamente é esse, de levar o Evangelho, mas conhecendo o povo, aprendendo a língua do povo e podendo ser bênção na vida daquele povo. Irmão, nós temos algumas coisas que nós fazemos que a gente tem feito para nos ajudar em alguns projetos da aldeia. A gente tem essa coisa do açude. Se alguém aqui for especialista nessas coisas, também pode me dar uma força, me ensinar. E para algumas coisas a gente tem gastos, né? E eu não vou nas igrejas pedindo dinheiro. Isso aí você não vai me ver em nenhum lugar pedindo dinheiro. Mas a gente tem algumas coisas que a gente tem aí, a gente faz, a gente mesmo confecciona camisas assim, artesanais, né? Confeccionar não, a gente estampa, né? Camisa, caneca, então a gente tem algum material ali, que se algum irmão depois, no devido tempo, quiser dar uma olhada, quiser nos dar uma ajuda, vai ser aceita e vai ser de bênção para a aldeia. Maravilha. Obrigado, viu, Ageirson? Nós vamos ouvi-lo ainda logo mais no culto, compartilhando a palavra, mas nós agradecemos, viu, Ageirson?
né? Aqui ele encarnou o que é fazer discípulos na prática, né? E nós devemos ser desafiados pela vida dele, por aquilo que ele tem feito, para que nós possamos fazer isso no nosso dia a dia, tá bom? Pessoal, nós vamos dar um intervalo de 10 minutos, tá? Você fique à vontade, tem um café lá nos fundos, tá? Um tempo aí de confraternização, tem a loja do GG ali atrás, pessoal, né? Então, se você quer cooperar com esse projeto missionário, colabore, conheça o trabalho dele e invista se você puder, tá bom? Em 10 minutos, retornamos para o nosso culto.